Coloca Adriano Lima aqui no nosso estúdio CBN Cuiabá. CBN Cultura Empresarial, com Adriano Lima. E o rei do RH chegou por aqui, como toda terça-feira, trazendo conhecimento, experiência, energia boa e, olha só, contribuindo e muito com a cultura empresarial. E eu tô falando de você, do seu negócio, de onde você está inserido. Põe na agenda da vida, põe o despertador. A partir das 14 horas, a gente tem a sorte de acompanhar Adriano Lima, que é o anfitrião do nosso Cultura Empresarial. Ele que esteve turistando em Chapada dos Guimarães e já está posicionado para conversar conosco. Adriano, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, amiga Marcela, nossos ouvintes, contando sempre os dias para chegar à terça-feira, 14 horas aí de Cuiabá, 15 horas de Brasília, e muito assunto por aqui, né? E você levantou aí vários assuntos legais que eu já gostaria de comentar. Primeiro, parabenizar aí o nosso amigo professor, fazer aniversário, dia de São João é bacana. O frio aqui em São Paulo, o frio tá torando, tá pegando. Ai, quantos 15 graus? graus agora, Tá 15 fria. horas da tarde, São Paulo, 15 graus e deve fazer o dia mais frio dos últimos 10, 11 anos, né, de hoje para amanhã. Então, é isso aí. E Chapada dos Guimarães, Cuiabá, foi um final de semana maravilhoso. Curti bastante aí com a minha esposa, gostando mais ainda dessa terra e me sentindo cada vez mais cidadão cuiabano, né? Foi muito legal. E é isso. Hoje nós temos um convidado, já já a gente o chama, mas eu gostaria de fazer um comentário, mais uma vez, futebolístico, que tem a ver com cultura empresarial também. Não tem a ver com seu time, mas eu publiquei hoje um post no meu LinkedIn, que graças a Deus é muito assediado, com uma foto do jogador Messi ontem, entregando uma camisa ao ex-jogador Djalminha, jogador aí da década de 90 do Palmeiras, seleção brasileira, La Coruña da Espanha, muito respeitado. E esse post está viralizando, porque eu comentei a importância do respeito entre as gerações, né? As gerações que também são desafios aí nas nossas organizações e afetam a cultura. E aí eu fui ler um pouco mais sobre os desafios, me atualizar mais no que isso tem impacto com a cultura. E Harvard, essa importante escola americana, fez um estudo e publicou que 75% dos conflitos nas organizações hoje vêm dessa questão das diferenças geracionais, da gente não saber lidar, né, com as diferentes gerações que hoje estão no mercado de trabalho. A gente tem vários representantes, né, dessas gerações, e que isso é um desafio para as empresas e claramente afeta a cultura. Então, a gente tem que ter atenção aí, né, às gerações, às características de cada um, mas que as empresas fomentem bastante o respeito ao que cada um tem de melhor, ao que cada um contribui, né? Quem tem mais experiência com seus aprendizados, os mais jovens, geralmente, né, com mais curiosidade, com mais ímpeto. Então, quando a gente não subtrai, quando a gente soma as diferenças, tudo isso torna uma cultura muito mais forte. Então, eu queria agora fazer essa abertura aqui, nessa mensagem importante aí para os nossos ouvintes, e ver aí qual a sua opinião hoje também, que eu sei que tem jogo daquele time que torce, né? Sim, e eu estava acompanhando ao vivo esse momento do Messi entregando ali a camisa e todo mundo brincando com ele. Eu assisti ali num canal famoso no YouTube e falava: o que que você falou no ouvido dele? Aí ele brincou ainda. Eu falei que ele só faz a graça para frente, não faz para trás e de novo, e tem habilidade para isso. E aí ele lembrou do primeiro encontro e que teve, do respeito do Messi com ele, com a história, com um gigante, com essa humildade. E ali naquele momento aquela camisa era disputadíssima e houve essa conexão, essa
troca, essa generosidade em reconhecer ali um craque de outra geração. E foi um gesto muito bonito. Eu assisti, uma outra repórter ainda entrou, pegou e falou assim: eu ando atrás dele há anos e eu não consigo nenhuma foto e ele te deu a camisa. Mas é fundamental a gente reconhecer e permitir que os que vieram antes ocupem o lugar devido, não é, Adriano? Muito bonito, muito importante esse seu comentário desde a largada. É isso, e você vê que é um tema bastante importante. Eu, a última vez que vi, tinha assim 4 horas de post e mais de 30 mil visualizações. Então, é importante aí a gente abordar esse tema e vamos também perguntar aí a opinião do nosso convidado sobre como ele também trabalha a questão das gerações aí na empresa dele. Posso chamá-lo? Deve, Adriano. Só que hoje você já conseguiu ouvir a sua vinheta? Tá satisfeito? Quer mais uma vez? Você manda aqui nesse horário, você sabe, né? A vinheta, poxa, aquece o coração, muito boa. Tá Mas vamos fácil aí, chamar Thiago Coelho. Washington? Tá Tá fácil? fácil. Vamos ouvir mais uma vez, então, antes de você chamar. Combina bem, vai ficar um corte bonito. Quer ver só, Adriano? Washington, para Adriano Lima mais uma vez. CBN Cultura Empresarial, com Adriano Lima. Que agora apresenta o nosso convidado dessa tarde. Vamos perguntar ao Thiago Coelho, diretor-geral da cervejaria Estrela Galícia, um amigo que eu não conheci pessoalmente ainda, mas que acompanho bastante também por essa rede chamada LinkedIn, e me parece assim ser um cara com bastante, que leva bastante a sério o tema de gestão de pessoas, liderança, cultura. Seja muito bem-vindo, Thiago. E o que você achou aí da vinheta Adriano Lima, Cultura Empresarial? Pô, é super bonito, cara. É sonho, né? Muito legal. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo aí, boa tarde para todo mundo da Rádio CBN de Cuiabá. Um abraço para todo mundo de Cuiabá. Quem não sabe, eu morei 1 ano e meio em Cuiabá, trabalhei na Coca-Cola em Cuiabá. Olha. É, e adoro a cidade, tenho bons amigos aí, assim, sou super fã. Enquanto vocês estavam falando do frio em Cuiabá, eu tava imaginando, deve estar o quê? 29, 30 graus de frio em Cuiabá? Não, aí que você se engana. Você sabe que Cuiabá, quando é fria com É 21 verdade. graus nesse momento, Thiago. Te Exatamente. Você sabe surpreendeu? que me surpreendeu. Uma vez eu levei um pessoal do Recife para fazer uma visita de mercado aí e na fábrica teve treinamento de incêndio. E era pico do verão. E aí, treinamento de incêndio, você vai, corre todo mundo para aquele lugarzinho no meio do estacionamento, aquele sol de Cuiabá, os caras estavam quase morrendo, né? Eu falei, bom, tá aqui agora uma experiência que vocês precisam passar. Mas adoro, cara, adoro Cuiabá. Ai, Um beijo para todo mundo. treinamento de sobrevivência mesmo. Vai levar inesquecível. E você morou aqui e virou torcedor do Cuiabá, Thiago? Não, eu sou São Paulino, eu sou daqueles torcedores que só tem um time, né? Puxa. Mas respeito bastante, cara. Respeito bastante o estado inteiro. Assim, eu gosto muito do estado do Mato Grosso. Eu viajei muito porque eu fui representante regional aí. Uhum. Que coisa linda que é esse estado, cara. Ai, que bom. A Quando gente vê puder. o agro brasileiro É, pujante, né? Quando você vê aquele monte de máquina de colheitadeira junto no é. pasto. Que coisa maravilhosa. Isso aí é nosso Brasil, né? Adriano, você sabia que o seu convidado já morou em solo cuiabano? Não sabia, mas eu também iria brincar com ele que na sexta-feira passada, em Chapada dos Guimarães, eu e Thaís pegamos um friozinho, uma neblina que fechou praticamente tudo. Então, foi interessante ver essa questão do clima lá também. Mas, meu amigo, se Legal. apresenta um pouco mais aí para os nossos ouvintes, conta aí um pouco mais de você, da sua trajetória e de onde você está hoje. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pessoal, por me receber. Super contente de estar aí com vocês, todos os ouvintes. Sou Thiago Coelho, sou diretor-geral da cervejaria Estrela Galícia no Brasil. A Estrela Galícia é uma cervejaria espanhola, familiar. A gente completou agora no dia 19, 119 anos. Então a gente está na quinta geração da família. Uma família extremamente apaixonada por fazer cerveja. E uma das coisas que me levou a aceitar o trabalho nessa Galícia foi eu sou um cara apaixonado por cervejas, né? Apaixonado por gente e é uma empresa que que olha muito para isso, né? Então teve uma conexão bem interessante. Antes de estar na Estrela Galícia, eu fui 15 anos Coca-Cola e antes disso 6 anos na Nestlé. A Coca-Cola, meu primeiro trabalho na Coca-Cola foi morando em Cuiabá. Logo depois eu mudei para Nordeste, depois fui para o Rio de Janeiro e passei 5 anos fora do país. E voltei tem 3 anos, mais ou menos, com um planejamento familiar para a gente estar de volta aqui no Brasil.
Que trajetória! E que sorte a nossa que passou por aqui. E quando você falava, uma trajetória, e Adriano diz muito isso, de muito amor ao seu ofício, né? De uma sintonia, de fazer sentido com seus valores e estar ali realmente alinhado. Você disse isso que me levou a aceitar o convite. Só dessa apresentação já fortalece isso que o Adriano diz muito, de propósito, de servir as pessoas, de estar presente. Já temos aí, então, um gancho que a gente tem aprendido com você a cada terça-feira aqui, não é isso, Adriano Lima? Com certeza, né? Aqueles profissionais que entendem que, né, podem colocar sua vocação, sua paixão a serviço, né, de uma empresa, a serviço de uma comunidade, dos clientes, das pessoas, a gente acredita, né, que tem mais chances de obter êxito. Então, você conseguir, né, organizar essa galáxia aí com todos os satélites, né, bem orquestrado, é uma magia bacana e fico feliz de ver a trajetória do Thiago. Como falei, acompanho ele, né, pelas redes sociais. E você se considera um gestor inspirador, Thiago? Pergunta difícil, hein, Adriano. É Eu, difícil. eu vou mas eu vou responder ela diferente, né? Porque eu me considero um gestor preparado, né? Eu sempre conto uma história no LinkedIn, assim, que eu aprendi a me tornar um líder, né? Não foi uma coisa natural que aconteceu, foi uma coisa que eu recebi um feedback de um par meu que eu estava fazendo um péssimo trabalho de gestão com as pessoas que eu estava. E eu senti uma vergonha tão grande naquele dia, e não por mim, né? Porque as pessoas estavam sendo julgadas pela minha inaptidão, que naquele dia eu decidi que nunca mais alguém que trabalhasse comigo ia passar por aquilo. Então, a partir dali, eu comecei a entender que, obviamente, liderança tem um fator pessoal, tem pessoas que têm mais facilidade para ter o engajamento, a simpatia das pessoas, mas você também pode não ter esses traços que são mais bem vistos socialmente, mas se preparar para ser um bom gestor de pessoas, ser um bom líder, né? Então eu comecei a seguir líderes que me inspiravam, a ter muita leitura, né? A conversar com líderes que me inspiravam. Então a vantagem de você trabalhar numa Coca-Cola, que não é uma empresa grande do ponto de vista de pessoas, né? A Coca-Cola Brasil tem 300 funcionários, é você chegar num executivo que você admira e falar, cara, posso almoçar contigo? Me conta aí, o que você faz, cara? Por que teu time gosta de você? Por que teu time te admira? Né? Você está ali sempre ranqueado como um dos melhores líderes, melhores avaliações. E eu pude aprender que a liderança, ela não é aquela... nós latinos temos uma confusão muito grande que a gente confunde o bom gestor com a pessoa gente boa, né? E elas podem ser coisas diferentes. Então, tendencialmente, uma pessoa gente boa, ela tem mais facilidade para lidar com isso, mas os outros que é o meu caso, por exemplo, uma pessoa introspectiva, é na base de aprendizado, porque depois que você entende isso, você vê que liderança é uma coisa que você faz diariamente, o tempo todo. É com sua família, é com seus amigos, é com o seu trabalho. Então, todo esse processo que você faz é liderar a sua própria vida, Uhum. né? A parte que você falou interessante de você fazer o que você gosta, as estimativas que a gente tem de algumas universidades americanas é que o ser humano trabalha 30% da vida dele e quase 45% da vida adulta. Se você não for feliz no seu trabalho, cara, a matemática é muito difícil dela fechar que você vai ser feliz em casa, né? Então, é, ser um bom líder garante que você tem pessoas, um bom líder e um bom gestor de pessoas, que você tem pessoas que, no máximo possível, querem acordar e vir todo dia lá para a empresa, porque, poxa, é um lugar legal de estar. E isso para a empresa é produtivo, isso é o que gera os resultados, né, acima da média quando você tem uma boa liderança. E hoje, para mim, de longe, é a maior preocupação que eu tenho em relação a todas as funções que eu tomo é garantir que a liderança está chegando num nível que precisa para as pessoas quererem ficar, né? A Uhum. gente não consegue obrigar Não, hoje, a não. gente tem uma saída de executivos hoje do mercado de trabalho, a nossa função é criar um ambiente de trabalho que as pessoas queiram pertencer, né? Você sabe que eu tenho batido muito nessa tecla aí, nos posts, nas palestras, nos artigos, que nem toda pessoa que está numa cadeira de gestão está liderando, porque liderar Exatamente. não é sobre a posição, né? É sobre a ação. E muito menos É isso não aí. é sobre personalidade. Se você é introspectivo, se você é extroversivo, é sobre habilidades. E aí vem a boa notícia para os nossos ouvintes, né? Até se inspirar aí no seu exemplo, né? A gente pode aprender a liderar Pode aprender. melhor, porque liderar são habilidades. Então,
procurar aí muitos artigos que existem, mas principalmente se espelhar em alguém que eu também procurei fazer aí durante a minha carreira, né? Vou passar a bola para a Marcela aí, não sei se ela tem alguma pergunta, que eu sei que já está chegando 3h30. Vai lá, Marcela. Tenho várias. O repórter CBN vai chegando e de repente eu preciso interromper. Mas você disse uma coisa que você teve esse feedback, esse retorno negativo sobre a gestão e de repente muita gente hoje teve esse feedback negativo e teve uma reação contrária. Você me demonstra aí humildade, reconhecimento e também quando alguém dá essa devolutiva é importante ter essa humildade porque você foi para o lado conhecimento e muita gente vai para o lado contrário também, não, Thiago? Sem dúvida. E eu acho, Marcela, que não é nenhum tema, não precisa nem ser um tema da pessoa ser humilde ou não ser humilde. Eu consideraria que quando uma pessoa ela se dá o trabalho de te dar um feedback, é porque ela viu alguma coisa que talvez você não estava vendo. Eu, profissionalmente, entendo que isso é uma vantagem competitiva para mim enorme, né? Uhum. Quando as pessoas chegam e falam assim, Thiago, olha tal coisa aqui, tá? Poxa, que é isso? A minha carreira, eu não era super amigo dessa pessoa que me deu feedback, assim, ele me substituiu numa função. Então eu poderia desconsiderar, falar, nem conheço esse cara, não. Eu parei para ouvir e ele me trouxe, se não for a maior, uma das maiores contribuições da minha carreira. Né? Por quê? Porque ele me mostrou um ponto cego que era fundamental para o meu desenvolvimento. Eu interpretaria o feedback, eu até falo isso quando a pessoa fala feedback negativo, positivo. Feedback não tem negativo positivo, é feedback. Você que vai transformar ele numa coisa negativa ou positiva para você. A decisão é tua de fazer isso, né? E quem tem um mínimo de inteligência corporativa, o Adriano viveu muito tempo no mundo corporativo, vive, né? É isso, cara. O cara que é esperto, ele pega e fala assim, legal, então deixa eu trabalhar isso daqui também, que eu sei que alguma coisa está chamando a atenção dos outros e que pode ser impeditivo para o meu crescimento de carreira, para minha gestão de pessoas, para minha liderança. Tiago, vamos fazer aquela pausa rápida só para uma hidratação. Vi que você está tomando um negocinho aí. Adriano está liberado uma água. A gente vai fazer um breve intervalo. O repórter CBN chega trazendo os destaques nacionais e daqui a pouco a gente segue com cultura empresarial. Não tem faleiro sem você. A gente volta em instantes. Volta, 14h39 desta terça-feira gelada, 24 de junho de 2025. Seguimos com cultura empresarial reinando aqui no nosso estúdio CBN Cuiabá. Manda sua pergunta, manda sua dúvida, quem sabe um problema que você está buscando a solução hoje é com Adriano Lima, o nosso anfitrião, ele que é palestrante, coach executivo. Eu dei um nome para ele que caiu super bem, acho que ele devia usar sempre nas apresentações, é o rei do RH e sempre tem um convidado. Hoje o nosso convidado é Thiago Coelho, diretor-geral da cervejaria Estrela Galícia. Inclusive, o Pedro, ouvinte, disse, Marcela, esse seu faleiro hoje está muito convidativo, mais tarde tem o Flamengo com uma cerveja degustando. Falei, gente, 14h40 eu já tenho audiência qualificada e animada, inclusive, por aqui. Adriano, Thiago, cheguem para cá para a gente continuar esse faleiro bom, porque tem muita gente na nossa audiência. Eu já recebi algumas perguntas, mas eu vou deixar o Adriano seguir, porque as perguntas dele eu sei que são feitas ali com todo critério e daqui a pouco a gente responde aqui aos nossos ouvintes. Que bom voltar aqui com vocês, Marcela, Thiago, nossa audiência. E o repórter CBN hoje só falou de futebol, não é? A Do gente está jeito que aí você com essa gosta. Copa de Clubes. E assim, eu queria te perguntar, né, Marcela Vasconcelos, você prefere enfrentar quem nas oitavas de final? Bayern de Munique, Boca Juniors ou Benfica? Boca, com Boca, certeza. eu também. Eu quero ver aquele estádio lotado, clássico sul-americano, vai ser lindo, né? E você, Acredito. Thiago, quem você deseja aí Seja ver gentil, ganhar do Thiago Flamengo? Coelho, por favor, com o meu time. Tá no mudo. A gente não consegue ouvir, Tá Thiago. no mudo, Thiago. O Boca, acho que vai subindo o nível de complexidade aí, né? Vai treinando para chegar na final. Com certeza. Eles fazem muito Vai barulho, mas eu acho que esse Boca atual é um dos que não me coloca medo nenhum, viu? Estou confiante. ser. Mas, Thiago, você viu aí a abertura nossa, eu comentando até de um post que fiz hoje, né, da questão lá da reverência do Messi com o Djalminha, dessa questão de gerações nas empresas. Você enfrenta esses desafios aí na sua gestão?
e se enfrenta, como Sempre, faz para lidar com Adriano. ele? Uma coisa que quando você falou isso eu achei interessante, né? Porque se você expande a visão para isso, é a mesma coisa que você falar um pouco nas devidas proporções, claro, mas de concorrência, né? Alguém me pergunta assim, como é que é competir com fulano e ciclano? Eu falei, gente, eu não estaria hoje aqui se esses caras não tivessem construído o que eles construíram até hoje no mercado brasileiro. Né? Eu consigo hoje ter um posicionamento, ter um produto disponível no mercado porque alguém antes de mim construiu esse caminho. Né? E eu admiro muito essa parte. Ontem eu fiz um post justamente sobre um dos nossos embaixadores e entrou o meu primeiro chefe quando eu entrei na Coca-Cola, que eu estava em Cuiabá, ele morava em Brasília, ele fez um comentário lá e eu escrevi para ele, falei assim, tem muita coisa que você me ensinou aqui. E eu acho que essa importância dessa diferença geracional, essa diversidade geracional, além dos outros tipos de diversidade que começa desde o básico, né, de poder pensar diferente, ela é importante para isso, porque você consegue em muitos lugares com as pessoas que vieram antes, com as pessoas que estão ali nesse momento na sua empresa de outras gerações, te darem uma visão de algo que você talvez você não precisa chutar o pé da poltrona toda vez. Né? A pessoa vem e fala assim, a poltrona tá ali, né? Então assim, poxa, obrigado. Essa junção dessas gerações, elas ajudam numa construção de onde a gente pode chegar do ponto de vista social, mas do ponto de vista principalmente empresarial. E no final das contas, se você olha o nosso caso como uma empresa familiar, a gente nada mais está falando de que gerações que vieram substituindo gerações mais antigas que criaram algo, pavimentaram um caminho para chegar onde chega. Então, essa valorização das diferentes gerações que a gente precisa ter no ambiente de trabalho é importante e no respeito dela para ambos os lados, né? De você entender o que eu posso aprender com cada um deles, porque eu preciso aprender com um jovem que inteligência artificial é algo que é demasiado importante, que eu vou ter que lidar, né? Seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional, mas também a construção do mercado de cerveja, que data de 5.000 anos atrás, os caras que vieram antes têm um conhecimento de mercado, de negócio, de produto, que eu posso adquirir com eles e transformar no meu negócio. Então, um mestre cervejeiro nosso, por exemplo, que tenha 55, 60 anos de idade, ele vive ali no dia a dia uma experiência que é muito difícil você tirar dele. Né? É o cara saber o cheiro de um cozimento e falar assim, não sei se está indo para o lugar legal. É coisa que você sai da faculdade e você entra ali, você ainda não tem isso porque é a estrada que te dá. São as famosas 10.000 horas que fala o Bernardinho. Né? Então, a maneira da gente enfrentar isso é mostrando para essa nossa turma que a gente tem diferentes contribuições e elas são importantes quando você tem que refletir dentro de um mercado consumidor que você atua hoje. Muito bom ponto. É isso, as empresas que conseguem fazer essa boa gestão têm muito mais, né, produtividade, muito mais performance e uma cultura forte. Marcela, estou vendo que você quer fazer alguma pergunta aí. Vai lá. Tô lendo aqui algumas mensagens e tentando compactuar para a gente atender o maior número de ouvintes possível. Então, eu vou pegar duas perguntas aqui. Francisco, querido, obrigada pela mensagem. E o Patrick, que está sempre conosco, eles estão falando, de uma maneira geral, da cultura, porque você disse que a Estrela Galícia é uma empresa familiar, quinta geração, e eu estou percebendo aqui que eles têm conflitos em empresas que começaram familiares, foram expandindo, como implementar uma cultura realmente que faça sentido, que tenha boas conexões. Então, eu senti a necessidade, Adriano, se me permite, de trazer essa sua experiência, estando inserido aí nessa cultura, para quem vive esse mesmo processo, claro, né? Salva aí a proporção. Como é que você orienta quem está com essa dúvida nesse sentido, Thiago? O Adriano não me falou que ia ter pergunta difícil assim não para responder, cara. Mas é muito interessante essa pergunta, porque... É nossa audiência qualificada, Thiago. Exatamente. Eu achei que aqui só falar umas coisinhas bonitas e tudo bem, não, vem pergunta ali feroz. Mas muito interessante, porque para mim são duas coisas que acontecem aí, né? Para mim tem um lado que são as dores do crescimento. Elas vão acontecer, igual quando a gente está crescendo, dói os ossos, né? Os ossos doem porque você passa por isso. Então, as dores do crescimento, elas te ajudam do ponto de vista de você conseguir ir adequando a sua empresa ou o ambiente para o caminho que ele precisa ir. Né? O segundo é como é que o time todo de liderança consegue trabalhar
numa adequação organizacional das pessoas, que ela fale com o que a liderança quer de cultura organizacional, porque cultura organizacional, ela não é, chega aqui, vamos fazer um brainstorm, a gente põe escreve um monte de coisinha bonita e pendura na parede. É o comportamento que a liderança faz todos os dias, que o time olha e fala assim, entendi, esse tipo de comportamento é permitido, então assim eu posso me comportar. Se esse tipo de comportamento não é permitido, eu não posso me comportar assim, né? Uhum. Então a liderança tem a responsabilidade nas companhias de dar direção, né? De dar o tom de qual que é o comportamento que eles esperam, qual que é a cultura corporativa que eles esperam. E aí as outras lideranças que compactuam ali com o CEO, com o presidente, com o dono da empresa, entenderem, dado as suas características técnicas, como o time de RH, por exemplo, que é o caso do Adriano, né? Assim, o que eu faço a partir de agora com isso em termos de formação de pessoas, de treinamentos, de gestão de pessoas, para que a cultura comece a entender que esses são os comportamentos que a companhia espera. Então, você está numa empresa que ela é familiar e ela começa a crescer muito rápido, você vai passar por isso. Uma vantagem que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, que é muito interessante, é o processo de sucessão familiar. Então, ele vem acontecendo de maneira mais estruturada, o que reduz essas dores, Uhum. né? Você preparar a próxima geração para que ela, de uma maneira muito consciente, suba nesse próximo degrau, que é o nosso caso, é o caso da Estrela Galícia, né? As gerações que entraram agora, a quarta e a quinta geração, são gerações extremamente preparadas para sentarem na cadeira que eles estão sentados, seja de conselheiro, seja de presidente de conselho, e isso diminui um pouco essa dor, porque eles já vêm preparados com uma visão de um mundo corporativo que você está transicionando, sem deixar você perder a cultura que você espera, porque a empresa, no caso, é deles, mas ao Uhum. mesmo tempo entendendo que a cultura deles tem que se enquadrar com um novo momento que está, ou a sociedade onde ela está inserida, ou o mercado consumidor, para que ela vá se adequando à nova realidade dela, né? Então, como o Adriano falou no começo de liderança, é a mesma coisa, assim, é um processo trabalhoso de você estudar, de você ter acompanhamento profissional disso, tem consultoria que pode ajudar, o seu próprio time ajudar nesse caminho para você ir destravando as coisas, e aí tem um lado seu, que é do líder, seja ele quem for, que é o seguinte, tem que treinar muito, né, Adriano, desapego. Tem que treinar muito É isso aí. desapego. Que é assim, tem coisas que você vai querer decidir porque a empresa é sua e faz sentido, mas se você não começar a entender que você está investindo tempo, recursos no geral, tempo, dinheiro da sua companhia, para trazer ou formar profissionais, e que você precisa dar liberdade com que eles possam chegar no seu maior potencial e exercer o trabalho deles, as suas chances de erro aumentam, a sua frustração aumenta, você conseguir crescer pode ter muito mais limitações, porque você está crescendo dentro do mundo que você tem a compreensão dele do seu único ponto de vista. Então, é um processo de dor, mas que ele pode ser minimizado se você estiver disposto a dar um passo para trás e olhar para sua companhia com carinho e com a paixão que você tem para que ela continue sendo longeva, né? Bacana. Eu tenho aprendido aí nos últimos anos que muitos de nós falamos, o desafio é aprender e desaprender. E eu aprendi que o Exatamente. desafio maior não é aprender, é desapegar, né? Porque o que você aprendeu é difícil você desaprender, mas desapegar que é o grande desafio, né? Do que deu certo até ontem e amanhã não dará mais. Mas, Tiago, Exato. como você define aí a cultura da Estrela Galícia e, principalmente, se puder dar um exemplo daquelas questões que não são toleradas, são inegociáveis. Você tem aí algum exemplo para dar? Além de falar um pouco da cultura de vocês? A cultura da Estrela Galícia, ela vem nesse processo de evolução justamente que quadra com a pergunta dos nossos amigos ouvintes aí. A Estrela Galícia, ela está transicionando de uma empresa muito forte nos últimos 100 anos, praticamente, 109 anos, na região da Galícia, na região da Corunha. Você mencionou lá a Corunha e o Djalminha. Djalminha é parceiro nosso lá. Para uma empresa que está se transformando numa empresa global, né, que está abrindo mercados globais, que está tendo profissionais de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas. Então, coisas que é interessante do que a gente está discutindo agora, porque ele é muito ilustrativo, entender feriados, entender zonas horárias para uma Coca-Cola, para uma Unilever, que já são empresas globais. Isso é muito fácil, o cara entender que, poxa, se eu vou marcar uma reunião com o Oriente Médio, eu tenho que estar tantas horas antes. No nosso caso, dos dois lados, né? Às vezes você vira e manda um invite, mas isso aí são 11 horas da noite lá, cara. Putz, é verdade, volta.
Então, a gente está justamente nessa transição de ser uma empresa muito forte numa região da Espanha para uma empresa que hoje é muito forte na Espanha e que agora está começando a cravar os pés de uma maneira mais profunda em outros países. Então, é uma cultura que está se adaptando a ser uma cultura de regional para global, o que para a gente está sendo super importante e desafiador para todos os profissionais, porque a última reunião de business plan que a gente teve em 2024, por exemplo, o nosso VP Global de Planejamento Estratégico chegou, mostrou a apresentação falando de Espanha. Aí todo mundo olhou e falou assim, eu não trouxe nada do resto do mundo, né? Não trouxe. Poxa, então vamos, reaprende, que é isso que você está falando. Volta 2 passos, reaprende e entende que no processo agora eu preciso considerar outros países, outras variáveis, né? E para a gente, assim, do ponto de vista de tolerância ou não, ele vai muito de acordo com o que é muito dos nossos valores, como a família tem, né, pela paixão pelo negócio, pela paixão da cerveja. Então, assim, não só a qualidade, mas cada detalhe que a gente tem nas coisas que a gente faz como companhia, elas têm uma consequência das decisões que você toma. Então, quando você vai definir uma certa matéria-prima para uma embalagem, nessa empresa hoje que a gente está, que tem paixão por isso, é uma empresa de dono, você fala assim, cara, para essa embalagem eu vou economizar 50 milhões por ano. O cara olha e fala assim, eu entendo, mas o valor que ela tem para mim em ser essa, pela cultura do negócio, pelo que ela demonstra na minha comunicação com o consumidor, esses 50 milhões não valem mais do que o posicionamento que ela tem. Então isso é uma coisa muito importante. Os nossos valores não são definidos só por faturamento, eles são definidos pelo que gera valor para a companhia como negócio, como marca. Essa é uma primeira coisa importante. A segunda é a gente ter muito alinhamento nessa transição global. Então, por exemplo, eu tenho um alinhamento com a Espanha que o meu nível de diretos, eu envolvo eles para entrevistarem. Obviamente, numa empresa global como a Coca-Cola, isso já não uma Nestlé, isso já não é viável, né? Porque você tem muita gente. Mas o nosso caso, que ainda está crescendo, é importante porque eu dou para eles a segurança de que eu não estou trazendo qualquer maluco, obviamente, e eu não imagino que eles entendam isso de mim, mas é importante para essa troca de segurança, né, de confiança entre os dois. E ao mesmo tempo eles se sentem seguros, tipo, poxa, agora eu conheço o novo profissional que vai sentar ali e ele também me conhece, eu sendo parte da família, parte de uma geração que está aqui trabalhando há muito tempo. Então, esse alinhamento é importante por essa via e pela via do sangue espanhol. Nós somos uma empresa que está no Brasil, mas nós somos uma empresa espanhola. E se a gente se desconecta disso, a gente se desconecta da nossa identidade do negócio também, que não é só a paixão pela cerveja, mas é a paixão pela cerveja que nasce de uma ancestralidade, de uma regionalidade na Corunha, na Espanha, né? Então, essas são duas coisas hoje que ajudam muito na determinação do que a gente espera de cultura. Porque o restante é muito do tom da liderança, em relação a respeito com as pessoas, em relação a como que a gente vê uns aos outros, em relação a se alinhar como time, do que a gente espera um do outro. Então, eu falo pro meu time, olha, se eu te ligar uma vez e você não atender e eu não te ligar de novo, significa que não era importante para aquele momento, eu posso te esperar e eu sei que você estava ocupado. Mas se eu te ligar 2 é porque eu preciso muito falar com você. Então são pequenos alinhamentos, mas que eles já dão um tom que assim, eu não vou ficar te enchendo o saco o dia inteiro pelo que você está fazendo, não. Mas se eu tocar 2 vezes é porque eu realmente preciso falar com você por qualquer que seja a razão. Então, esses alinhamentos vão dando também pontos em comum para todos dizerem, estamos na mesma página aqui, e mesmo quem não estivesse, ou para a maioria do time falar, eles estão lá, eu posso não concordar, mas eu vou me comprometer com esse time. Essas 3 Muito coisas bem. para mim hoje são as minhas maiores. O que eu tenho mais próximo do meu olhar hoje nessa evolução que a Estrela Galícia está passando. Muita gente me pergunta das dicas aí de liderança, né? Esse exemplo que você deu para mim é fantástico, né? Do combinado, né? Do alinhado, da prática, né? Se eu te ligar e não te ligar de novo, ok, não era importante. Agora, se eu te ligar 2 vezes e você não atender, é porque era muito importante. E se eu te ligar 3 vezes e você não atender, aí vai ter Lascou-se. problema, né? Para vir me socorrer, você já liga para o 193. Já vai pro RH o Mas, negócio. Thiago, antes da Marcela aí fazer mais uma pergunta, eu queria, assim, você falou em contratação, entrevista, como as pessoas querem trabalhar na Estrela Galícia deveriam fazer, como elas te acompanham aí nas redes sociais. E uma curiosidade minha aqui de quem gosta de cerveja, e desconhecimento meu.
Vocês já lançaram a Estrela Galícia Zero? Então vamos por partes. O Thiago você encontra no Thiago B. Coelho no LinkedIn, é a única plataforma hoje, a principal que eu trabalho, que é onde eu gosto de me comunicar bastante. A Estrela Galícia, a gente também tem a nossa página do LinkedIn, que é a nossa página principal, inclusive, nós temos o site também, mas quem quiser, a maneira mais eficiente de mandar currículo, e o nosso RH é muito ativo, dado que a gente está em processo de crescimento, em avaliar os currículos que chegam, entra pelo LinkedIn, né, se inscreve lá pela nossa página do LinkedIn, Estrela Galícia Brasil. A nossa 00 tem duas coisas interessantes. Uma é que a gente já tem ela, mas tem em lata, a gente está trazendo ela em vidro, e a gente lança agora em julho a 00 tostada, que ela é de maltes tostados, então se diferencia bastante do mercado, que hoje normalmente você tem Estrela Galícia 00, tal cerveja 00. Agora a gente vai ter uma variação que ela não é uma cerveja 00 de um gosto pré-existente, de um sabor, perdão, pré-existente. Ela é uma cerveja 00 feita para ser uma 00 para as pessoas apreciarem como qualquer cerveja normal em qualquer ocasião. Então daqui a pouco chega, eu Vou mando para provar. vocês aí a hora que chegar. Pra mim pode Vou mandar provar. normal mesmo, porque o negócio é que eu sou raiz, né? Eu sou cuiabana nascida no Eu Hospital adoro. Geral, a capital mais quente desse Brasil. Combina bem, combina não, Adriano Lima? Exatamente. Combina, mas o sem álcool para mim tem sido interessante, por N motivos. Você Então, toma por só isso a a zero, pergunta. Adriano? Tenho tomado mais a zero. Aí, tá Para mim tem vendo? sido ótimo. Mas é um comportamento comum do consumidor. Uma coisa que a Ó, gente está vendo no consumidor estão brasileiro que é perguntando aqui, interessante. antes do nosso tempo acabar, eu tenho muito ouvinte perguntando se consegue comprar em Cuiabá. Consegue, minha gente. Com Consegue sim. certeza. Consegue em Cuiabá, certamente. Aí a Solar, né, que é a Coca-Cola de Cuiabá, é a nossa distribuidora aí, nosso grande parceiro de vendas e distribuição, que é uma super força pra gente. Um abraço, inclusive, para toda a turma aí da Solar Cuiabá. Consegue encontrar sim. Mas o que o Adriano está falando, Marcelo, assim, hoje o consumidor olha que ele tem momentos diferentes que ele pode apreciar produtos diferentes. Então, vamos supor, eu nesse Legalista, eu trabalho ao longo do dia tomando cerveja. Só que se eu tomar 10 cervejas com álcool, não vai ser produtivo. Em algum momento do dia aquilo vai parar. Então, assim, eu consigo tomar cerveja sem álcool durante o meu trabalho, ou seja, apreciar o que eu gosto, que é a cerveja, mas eu sem ter a implicação de qualquer consequência, qualquer efeito do álcool naquele momento. É uma maravilha. Vou experimentar. Tiago, foi uma honra conversar com você. Já Igualmente. agradeço a participação. A gente caminha para o fim, para a despedida. Vou começar falando para o Adriano assim. Cada terça melhor que a outra, muito aprendizado. Obrigada pela confiança mais uma vez. E foi realmente sensacional nesse frio aprender com vocês dois, viu, Adriano? Eu que agradeço aí, você, Marcela, Anderson, Washington, Gabi, Sábio, a galera toda aí da CBN Cuiabá e principalmente ao meu aí querido Thiago Coelho, um cara que eu admiro pelas redes sociais e hoje mais ainda, tá? Bom estar aqui com vocês e falar aí para os nossos ouvintes que a régua sempre vai aumentando e até terça que vem, mesmo horário, mesmo canal. Thiago, quer dar o tchau aí para a galera aí? Pessoal, obrigado a todos os ouvintes aí, a turma de Cuiabá, saudade enorme da terra. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Marcelo e Adriano, por me receberem. Obrigada, Thiago. Falaram aqui que a sua voz parece do Luciano Huck. Aí tô entregando aqui a opinião dos nossos ouvintes. Obrigada mesmo, mais e mais sucesso para você, para a Estrela Galícia. E você, Adriano, obrigada pela confiança. Semana que vem estamos juntos. Excelente semana para vocês. Cuidem-se, agasalho por conta desse frio. A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco a gente continua. Esse foi mais um Cultura Empresarial com Adriano Lima.